Tamo quase lá, galera. Em pouco tempo estaremos nos últimos dias de 2024 e com isso muitos de nós vão ter aquele belo recesso de fim de ano. Um momento pra gente dar uma pausa na correria, ficar em casa descansando, curtindo a família no Natal e no Ano Novo. E nesse período uma das melhores coisas que a gente pode fazer é ver filmes em casa pra gente esquecer dos problemas. Por isso hoje eu preparei uma lista pra vocês com 10 indicações de filmes pra você ver no recesso de fim de ano. Todos os filmes que eu vou listar combinam com os sentimentos e com as reflexões que a gente costuma ter nesse encerramento de ano. Alguns, por exemplo, combinam mais com o Natal, por se passarem no Natal ou por trazerem aquele sentimento de quentinho no coração que a gente associa a essa data. Já outros filmes dessa lista combinam mais com o Ano Novo, por trazerem reflexões sobre escolhas de vida, que é algo que está sempre na nossa mente durante a virada de ano, não é? Mas tem uma coisa que todos esses filmes têm em comum. Você consegue ver todos eles no catálogo do Telecine, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. O Telecine é indispensável para qualquer fã de cinema, e não é só nesse período de final de ano não, hein? É durante o ano inteiro. Especialmente por terem um catálogo muito completo, que traz desde os lançamentos mais recentes até clássicos que mudaram a história do cinema. E para você não se perder no meio de tanto filme bom, o Telecine te ajuda com as Cinelists de Filmes para Sentir. Essas são listas criadas com curadoria humana para te recomendar títulos baseado na emoção que você quer sentir no momento. Por exemplo, nesse fim de ano você pode contar com a lista de filmes para te deixar relaxado e esquecer um pouco da rotina. Ou ainda a lista de filmes para se sentir nostálgico, com histórias para você revisitar dezenas de vezes e lembrar de tempos em que a vida era mais fácil. E isso que eles contam com muitas outras listas para te guiar. E para você ter acesso a isso tudo é muito fácil. Você pode acessar o Telecine através do Globoplay ou por meio dos canais de TV por assinatura. E foi pensando nessa ideia das emoções que os filmes despertam que eu percebi que o catálogo do Telecine tem vários títulos que trazem aquelas emoções que mais fazem o final de ano ser um período tão marcante. Então se prepara para anotar essas dicas de filmes que eu vou dar a partir de agora, porque esses filmes vão com certeza te encantar nesses últimos momentos de 2024. E a gente já começa com um título que, para os desavisados, vai parecer uma história só infantil e boba, mas não se engane, isso aqui é um título muito bom. Paddington 2, dirigido por Paul King. Paddington é um urso que se separou da família na floresta e foi parar em Londres, onde ele encontrou uma família adotiva. E nesse segundo filme, o Paddington descobre que a tia dele está chegando para visitá-lo, então ele decide trabalhar em diferentes empregos para juntar dinheiro bastante e comprar um livro raro de presente para a tia. O problema é que um ladrão interpretado por Hugh Grant rouba o livro e incrimina o Paddington, fazendo com que o ursinho seja preso. E agora ele precisa descobrir como sobreviver a esse ambiente hostil e como provar a inocência dele. Apesar desse filme ser uma continuação, eu acredito que você consegue acompanhar e curtir tranquilamente a história de Paddington 2 sem ter visto Paddington 1. E se eu indico Paddington 2 é porque esse é daqueles raros filmes feitos para crianças que conseguem encantar muito bem o público mais velho. O humor nunca parece besta ou raso demais. A direção de arte lembra o mundo colorido dos livros para crianças, enquanto o trabalho de câmera fluido e gracioso ressalta a leveza do Paddington. E tudo isso se junta para criar uma história sobre como a empatia e a gentileza são capazes de mudar a vida de qualquer pessoa e de qualquer lugar. E assim, Paddington 2 ganhou a reputação de ser um filme que pegou de surpresa o público e a crítica, ganhando até mesmo elogios em outros filmes, como em O Peso do Talento com o Nicolas Cage, que também está no catálogo do Telecine. What is your third favorite movie of all time? Paddington 2. What? I cried through the entire thing and made me want to be a better man. Paddington 2 é uma história que renova a nossa esperança na humanidade e no mundo, e isso tem tudo a ver com aqueles que se sentem mais otimistas no Natal e no Ano Novo. E por isso Paddington 2 é uma excelente pedida para esse período de recesso. Aunt Lucy said if we're kind and polite, the world will be right. Falando em filmes encantadores, o próximo título da lista é de um mestre desse tipo de narrativa. Luzes da Cidade, de Charlie Chaplin. Aqui vemos o personagem clássico dele, o Carlitos, fazendo o que faz de melhor, vagando por aí e causando problemas. Até que certo dia ele salva a vida de um ricaço bêbado, e por isso o magnata decide fazer Carlitos ser o novo melhor amigo dele. E se isso não bastasse, o Carlitos ainda se apaixona por uma moça cega que acha que ele é um ricaço também.
Assim, o vagabundo entra num monte de enrascadas para tentar manter os privilégios e as aparências para não perder o crush dele. Muita gente hoje em dia pode subestimar um filme como esse por ele ser em preto e branco e mudo, mas isso é um erro. Porque até para os dias de hoje, Luzes da Cidade é um filme muito envolvente. O humor físico é encenado com enorme criatividade, usando coreografias complexas e explorando cada canto que os cenários oferecem. E a história de amor contada aqui emociona muito, começando como uma comédia de mal entendido até evoluir para um dos desfechos românticos mais inesquecíveis da história do cinema. Luzes da Cidade faz a gente rir, enquanto inspira reflexões sobre gestos de bondade e sobre a importância de você ser sincero com as pessoas que você ama. E por isso essa obra-prima do Charlie Chaplin combina tanto com as festas de fim de ano. É um clássico que virou um clássico por um motivo, né? Então não deixe de conferir Luzes da Cidade nesse recesso. Pulando agora para os anos 90, temos Gênio Indomável, dirigido por Gus Van Sant. Nessa história conhecemos Will, um gênio da matemática que trabalha como um zelador numa universidade de elite e que esconde o seu talento. Mas isso muda quando ele resolve uma equação super difícil e é descoberto por um professor da universidade, que o incentiva a buscar um trabalho que valorize o intelecto dele. Mas o Will é um jovem cheio de conflitos emocionais que o impedem de dar passos importantes na vida. E é aí que entra em cena um psicólogo que vai tentar ajudar o rapaz a realizar todo o seu potencial. Gênio Indomável é um drama que cativa a gente com um roteiro muito bem escrito pelo Ben Affleck e pelo Matt Damon. Em especial graças ao diálogo que transita com facilidade entre o sensível e o engraçado. Sem contar que nesse filme temos uma das melhores performances dramáticas de Robin Williams, uma lenda da comédia que provou ser capaz de dar vida a personagens mais sérios, com a mesma habilidade que ele tinha para o humor. O resultado é um drama povoado por personagens inesquecíveis e que fala sobre como as decisões mais assustadoras às vezes são as que mais vão transformar as nossas vidas para melhor. São reflexões que combinam com as nossas indagações no ano novo, enquanto a gente pondera como podemos melhorar a nossa vida no ano seguinte. E com um filme como Gênio Indomável servindo de inspiração nessa hora, quem sabe essa tarefa pareça um pouco menos intimidadora. Because you'll have bad times, but that'll always wake you up to the good stuff you weren't paying attention to. Até agora eu falei de sentimentos mais bonitos e felizes que a gente pode sentir no ano novo, mas e quando a gente chega nesse período sentindo muito mais melancolia do que felicidade? Pois até para esse sentimento tem um filme que combina muito e que está disponível no catálogo do Telecine. Vidas Passadas, de Celine Song. Aqui conhecemos uma imigrante coreana que vai para os Estados Unidos muito novinha. E é lá que ela cresce, se apaixona e cria a sua vida adulta. Mas tudo é abalado quando ela se reconecta com um amigo de infância da Coreia do Sul, que combina de visitá-la nos Estados Unidos para que eles se reencontrem pela primeira vez em décadas. E quanto mais a visita dele se aproxima, mais a protagonista começa a refletir se ela tomou as decisões corretas no passado, o que pode criar certas tensões até mesmo no casamento dela. Se Vidas Passadas se destacou tanto esse ano, é porque ele aborda de um jeito muito diferente aquela ideia clássica do triângulo amoroso e usou isso para questionar as nossas expectativas sobre como uma história romântica deve acontecer no cinema. E assim, Vidas Passadas incentiva uma conversa cheia de nuances sobre arrependimentos e sobre sonhos. Como lidar com a frustração de perceber que talvez a nossa vida poderia ter tomado um rumo diferente e possivelmente mais feliz. Como aceitar esse sentimento mesmo sabendo que a sua vida até agora foi feliz também. É algo que muitos de nós sentem na virada do ano, questionando se a gente está onde a gente gostaria de estar na vida, ao mesmo tempo que a gente tenta apreciar o que a gente já tem agora. São emoções conflitantes e que muitas vezes não são resolvidas facilmente. E é por isso que Vidas Passadas se recusa a passar uma lição de moral fácil sobre essas perguntas. Apesar disso, Vidas Passadas ainda consegue ser um filme que conforta um pouco mais a alma de quem chega no final do ano se sentindo um pouco perdido e melancólico. This is where he ended up. This is where I'm supposed to be. Mas agora vamos dar uma pausa nos filmes pro Ano Novo e voltar pro Natal, porque felizmente tem no catálogo do Telecine um dos melhores filmes de Natal já feitos. A Felicidade Não Se Compra, de 1946 e dirigido por Frank Capra.
Aqui vemos o James Stewart interpretar um pai de família que vive uma crise financeira tão desesperadora que ele começa a considerar a ideia de tirar a própria vida. Mas é então que um anjo é enviado a ele para fazer com que o cara reflita sobre o seu passado e sobre o valor das escolhas que ele fez. Quando A Felicidade Não Se Compra estreou nos cinemas, ele não foi lá um grande sucesso, mas com o passar do tempo ele se transformou em um dos filmes mais reprisados na TV durante o Natal. E isso fez várias gerações crescerem com esse filme nessa época do ano. E se ele é um dos melhores filmes de Natal já feitos, é não só pela direção dinâmica do Capra e pela performance apaixonante do Stewart, mas também por como o filme fala sobre o valor de uma vida dedicada a cuidar dos outros e não só de si mesmo. É uma ideia de coletividade que muitos se esquecem durante o Natal, mas A Felicidade Não Se Compra tá aí para nos lembrar sobre o sentimento de felicidade que vem com a união. É daqueles filmes que você pode ver todo final de ano e nunca se cansar. That's right. That's right. O próximo filme dessa lista também tem a palavra felicidade no seu título e ele vem de um país cujo cinema você provavelmente ainda não conheceu. Eu tô falando de A Felicidade das Pequenas Coisas, um filme do Butão que foi indicado recentemente ao Oscar de melhor filme internacional. Nele conhecemos um jovem adulto que sonha em se mudar para a Austrália e tentar ganhar a vida como cantor. Mas antes disso ele precisa terminar o treinamento dele como professor do governo, e o governo manda ele passar o último ano dele como professor num vilarejo minúsculo nas montanhas. E é claro que o choque cultural vai ser imenso. Mas quando o cara decide dar uma chance e se abre para o povo e para as crianças do vilarejo, a gente vê como esse emprego pode mudar a perspectiva que ele tem sobre a vida. A Felicidade das Pequenas Coisas já começa sendo uma experiência diferente por representar a cultura de um local muito específico do Butão, que a maioria de nós desconhece. O jeito como o filme vai criando um senso de intimidade enquanto retrata a vida dessas pessoas é verdadeiramente apaixonante. Ainda mais quando a gente vê as performances dos atores mirins, que são encantadores. E se eu recomendo esse filme para ver no final do ano, é porque ele fala muito bem sobre como de vez em quando a vida joga no nosso colo umas mudanças que a gente a princípio quer recusar, rejeitar. Mas estar aberto a esses caminhos não planejados pode nos ensinar lições valiosas, nem que seja para mais tarde a gente voltar para o caminho que a gente tinha planejado inicialmente. É algo que é bom a gente ter em mente nessa virada do ano, lembrando que sim, é bom a gente ter planos para o futuro, mas que, às vezes, as coisas podem acontecer de um jeito que a gente não imaginava e nos surpreender positivamente. Agora chegou a hora de indicar um dos melhores documentários que você vai ver na vida. Sim, é uma afirmação forte, mas eu digo isso com tranquilidade, porque eu tô falando de Edifício Master, de 2002, e dirigido por Eduardo Coutinho, um dos maiores nomes do cinema brasileiro. Aqui o Coutinho adota uma premissa muito simples: pegar uma câmera e sair entrevistando os moradores de um prédio, o tal Edifício Master, que dá nome ao filme. E não é para eles falarem necessariamente do prédio, mas sim para contarem as suas histórias de vida. O que fizeram no passado, como é a vida no edifício, quais são os sonhos que eles têm para o futuro. Eu sei que pode parecer um pouco entediante, talvez, a ideia de ficar ouvindo desconhecidos falando sobre suas próprias vidas. Mas o Coutinho encontra histórias incríveis, seja porque elas falam de desafios que todos nós vivemos de alguma forma, ou por trazerem acontecimentos extraordinários que parecem até mesmo ficção. E assim você termina o filme completamente encantado com essas pessoas e agradecendo por ter dado uma chance para elas se abrirem para você. E isso é algo muito valioso de sentir nesse final de ano. Porque nesse período a gente pode ficar um pouquinho focado demais até só em nós mesmos, pensando só na nossa felicidade e nos nossos problemas. Mas aí quando você vê que tá todo mundo passando por seus altos e baixos, que nem você pode se sentir menos solitário. Então ver Edifício Master durante o recesso pode fazer você se apaixonar pelas histórias de desconhecidos e criar uma conexão muito maior com os outros, que é algo que faz as festas de fim de ano serem ainda mais marcantes. Partindo do mundo real e indo para mais distante das fantasias, eu trago agora A Princesa Prometida, de 1987, dirigido por Rob Reiner. Nessa história a gente vê um aventureiro que quer se juntar ao seu antigo amor. Mas é claro que nessa jornada ele vai enfrentar todo tipo de desafio, indo de duelos de espadas, passando por confronto com monstros, e chegando até mesmo a desafios de lógica. A Princesa Prometida é um clássico dos anos 80 que, a meu ver, aqui no Brasil não é tão querido e tão popular quanto outros clássicos dos anos 80, mas não se engane, ele merece muito reconhecimento.
As performances do elenco são impecáveis, trazendo um humor sutil e brilhante no seu sarcasmo. Fora isso, os diálogos escritos pelo roteirista William Goldman são de uma poesia imensa, criando bordões inesquecíveis e sacadas inteligentes sem fim. É tanto que eu já dediquei um vídeo inteiro aqui no canal só pra falar desses diálogos do filme. Tá, mas por que indicar A Princesa Prometida pra ver no final do ano? Porque esse é um dos melhores filmes conforto que eu já vi na minha vida. É uma história que preserva o mais sincero encanto pelo senso da aventura e que termina nos deixando felizes e admirados como só os melhores contos de fada conseguem fazer. E quando você está descansando no recesso de fim de ano, uma das melhores pedidas é ver algo nostálgico e caloroso como esse filme, para que a gente possa esquecer um pouco os problemas da realidade, mesmo que por alguns minutos. Vale demais revisitar essa que é uma das melhores fantasias já produzidas por Hollywood. Sabe o que tá faltando nessa lista aqui? Um filme animado, e é por isso que agora eu trago O Príncipe do Egito, produção da DreamWorks, lançada em 1998, que reconta a história de Moisés. Esse é um que traz muita nostalgia de fim de ano pra mim, porque quando eu era criança eu sempre via O Príncipe do Egito ser reprisado na TV nessa época do Natal, e por isso eu comecei a associar esse filme com essa data. Mas eu não sou o único que ainda admira O Príncipe do Egito, porque na verdade ao longo dos últimos anos teve todo um movimento de reavaliação para mostrar que O Príncipe do Egito merece mais reconhecimento. Seja pela qualidade da sua trilha sonora, pelas técnicas de animação que criam um encanto místico, ou pela escala épica que o filme consegue concretizar. E não se engane, esse não é um filme que só vai emocionar quem é religioso. Eu mesmo, por exemplo, sou ateu e, ainda assim, continuo achando O Príncipe do Egito um filme muito poderoso. E se você, assim como eu, também cresceu vendo reprises de O Príncipe do Egito na televisão, agora você sabe que você pode retomar essa tradição com o Telecine. E para fechar a lista eu trago mais um título brasileiro, Marte 1, de Gabriel Martins. Aqui a gente acompanha uma família mineira, com cada membro passando por seus próprios desafios. Enquanto os pais lidam com traumas e com problemas no trabalho, os filhos estão tentando descobrir quem eles são e como os segredos mais íntimos deles podem afetar a relação com os pais. E assim a gente vê como os episódios individuais de cada personagem vão se emaranhando e criando momentos desafiadores e bonitos, na mesma medida. Esse é um dos melhores filmes brasileiros lançados nos últimos anos e ele é uma ótima pedida para esse fim de ano. Em primeiro lugar porque Natal e Ano Novo são datas que a gente passa muito tempo com as nossas famílias, e isso pode ser tanto divertido quanto estressante dependendo de como é a sua relação com a sua família. E essa dualidade é perfeitamente representada em Marte 1. Mas acima disso, esse é um filme que fala com muita sensibilidade sobre como as nossas escolhas de vida impactam também aqueles que estão ao nosso redor. E como é importante termos empatia com aqueles que a gente mais ama, mesmo quando o caminho que essas pessoas escolheram trilhar pode não fazer muito sentido para você num primeiro momento. É um lembrete sobre união e perseverança que muitos precisam ouvir nesse final de ano. E quando isso vem com um filme tão bom como Marte 1, fica ainda mais prazeroso da gente lembrar dessas lições. Nossa, doideira, Devinho. E aí, anotou as minhas dicas? Vai por mim, com esses 10 filmes o seu fim de ano vai ser muito mais especial, aconchegante e inspirador. E se você precisa de ainda mais dicas, é fácil, basta você ir no Telecine e conferir as Cinelists, especialmente as de relaxado e nostálgico, que contam com mais títulos que combinam com o Natal e com o Ano Novo. E isso sem contar centenas de outros títulos que você encontra no restante do catálogo, de vários gêneros, países e épocas diferentes. Mas agora eu quero ouvir de vocês. E aí, o que vocês acharam dessa lista? E tem outros filmes que vocês acham que combinam com a vibe de fim de ano e que poderia ter entrado nesse vídeo aqui? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler as suas sugestões. E pessoal, lembrando, se vocês querem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. E com isso a gente encerra esse vídeo muito especial de hoje. Muito obrigado Telecine pela parceria e obrigado a vocês pela audiência. Um abraço e até a próxima sessão.